Bom, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem aí está assistindo o vídeo de hoje. Então, como vocês já sabem, né, sou o professor Adriel, sou juntamente aí estagiário nessa disciplina de Geografia Urbana para vocês, juntamente com a Marcela e juntamente com a professora Giovana. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma pequena contribuição do que é este conceito de financiarização e como que este sistema, né, esse novo sistema aí econômico, como que ele interfere no espaço urbano. Então, vou estar, no primeiro momento, trazendo aí uma contextualização do que é esse processo, né, de financiarização, quais são os seus antecedentes, suas características, a sua lógica, e também vou estar trazendo como que isso é percebido no espaço urbano, tá? Esse processo de financiarização do espaço urbano. E, por fim, eu vou estar trazendo aí como que eu estou analisando este conceito, né, na minha pesquisa de dissertação de mestrado. Então, eu vou estar trazendo ali uma pequena contribuição, né, trazendo uma parte da minha pesquisa aqui para vocês, né, para vocês entenderem esse processo de financiarização do espaço urbano, que é uma das pesquisas, né, uma temática de pesquisa na geografia urbana que vem crescendo nos últimos anos, muitos trabalhos vão sendo realizados, né, com esta análise, né, principalmente ali início do século XX e se acirrando cada vez mais nesses últimos 10 anos, né, devido à questão até mesmo dos instrumentos financeiros que foram crescendo, a questão do crédito, que aumentou bastante nos últimos anos, aspectos também do próprio capitalismo, né, de buscar na produção da cidade uma alternativa de negócio, tá? E isso é identificável no Brasil, isso também é identificável no nosso caso aqui na nossa realidade de Pelotas, e também, lógico, em relação com a Copa do Mundo, enfim, né, a questão da Bolsa de Valores. Então, são vários aspectos, né, que são importantes para fazer análise, para entender por que, né, dessa financiarização do espaço urbano, que é uma temática, mesmo eu dizendo que veio crescer nos últimos anos no campo da geografia, ainda está em passos iniciais, vamos dizer assim, né? Ainda tem uma grande variedade, um grande leque a ser explorado ainda nessa questão da financiarização do espaço urbano. Bueno, o que é afinal, né, essa financiarização, né? O que é isso, né? Muitas vezes a gente pensa financiarização, lógico, a gente nos remete financeiro, né? E quando a gente fala de financeiro, lógico, a gente está falando de capital, a gente está falando de investimento, a gente está falando de lucro, né? E muitas pessoas, às vezes, relacionam isso já com aspectos de bancos, né? De fundos de investimento, de bolsa de valores, o que não é somente isso, né? Para a gente entender o que é esse processo de financiarização. Que esse processo, né, como diz aqui no slide, ele não está somente falando, né, das instituições e agentes que compõem o núcleo de sistema de crédito. O sistema de crédito, aliás, é muito importante para entender financiarização, né? É isso que a gente vai estar falando no próximo slide, que o crédito é muito importante. O crédito é uma das grandes ferramentas, vamos dizer assim, para esse avanço da financiarização no espaço urbano, tá? Então, é muito além disso, né, de um núcleo de sistema de crédito. São os bancos, o fundo de investimentos, né, em que pese o papel central desses agentes na formulação do conceito. Né? A noção de financiarização, que ganhou uma maior atenção nas ciências sociais nos últimos anos, repousa na compreensão de que as finanças encontram-se cada vez mais associadas com uma vasta gama de atividades econômicas e sociais que ultrapassam a esfera financeira. Né? Então,
como diz ali, que uma vasta atividades econômicas está ligado também a atividades cotidianas das nossas, né? Porque a gente pensa em financiarização, a gente pensa que são setores, negócios que estão bem distantes de nós, né? Simples, né? Vamos dizer assim, simples habitantes, né? Não estamos em contato com isso, né? E até mesmo a nossa lógica social a financiarização vem produzindo espaço urbano. Produção de espaço urbano é cidades, e nós estamos nessas cidades. Querendo ou não, a gente vive, a gente acaba sofrendo os impactos dessa financiarização, né? É algo que a gente vai também entender logo adiante. Então, essa questão da financiarização envolve, né, muito para a gente entender isso, relacionado com a globalização e o neoliberalismo. Né? Neoliberalismo é um sistema econômico, né? É uma ideologia econômica que hoje ela é hegemônica no capital, né? Que é o individualismo, é a meritocracia, é os discursos liberais, é o discurso pró-mercado, é o discurso do investimento, né? E essas ideias neoliberais, elas não somente estão nos aspectos econômicos, né? Também estão nos aspectos sociais, culturais, né? A lógica individualista em que nós cada vez mais temos na sociedade, da meritocracia, da competitividade, de a gente cada vez mais estar investindo em nós, né? Para a gente ter a dita desenvolvimento social, enfim, isso tudo são discursos, né, neoliberais e que a gente acaba, infelizmente, trazendo para a nossa cultura. E a globalização é isso, né? A globalização perversa, a globalização das transações econômicas cada vez mais, das atividades de mercadoria, da questão da cultura para uma pequena parcela de pessoas. Então, a globalização e o neoliberalismo, lógico, tem muita relação com a financiarização, porque a financiarização está ligado com aspectos neoliberais, está ligado com os aspectos da globalização. Então, é muito importante entender que essa nova lógica econômica, social e cultural em que nós vivemos hoje tem esse tripé da globalização, da financiarização e do neoliberalismo. Tá? Então, a financiarização, né, aqui trazendo uma citação, né, do Lapavitsas, em que é muito importante esse teórico, né, para entender a financiarização, e que ele coloca que a gente não pode entender a financiarização como alguns teóricos colocam, e até políticos, vamos dizer assim, né, de que o capital financeiro, né, essa financiarização, ela ganhou, ela está dominando o capital produtivo, por exemplo. Né? O que é o capital produtivo? O nome já diz produtivo, produção. Então, o capital produtivo muito ligado à questão das indústrias, né? E os teóricos dizem que esse capital financeiro hoje domina esse capital industrial, né? Domina com muitos industriais, muitas pessoas que têm dinheiro estão indo para o capital financeiro da bolsa de valores, das commodities, dos fundos de investimento. Mas o que na verdade o Lapavitsa está dizendo que não podemos reduzir esse processo de financiarização somente por um aspecto de que é um domínio dos bancos, né, sobre o capital comercial e o capital industrial, né, esse capital produtivo. O capital industrial e comercial são capazes de tornar empréstimos dos mercados financeiros abertos, né? A gente vai entender por que por exemplo, as indústrias e o comércio, até mesmo nós, necessitamos do mercado financeiro aberto, né, para a obtenção de empréstimos, para acelerar essa circulação do capital, né, do capital se tornando ali para comprar mercadoria, matéria-prima, para chegar no capital final, né, no dinheiro final, que é o lucro, né? E como é que a gente consegue fazer essa transação rápida, né, a circulação de capital ser mais rápida? Por meio do capital financeiro, né? É o empréstimo, ou para acelerar a produção ou para acelerar o consumo. Tá? Então, portanto, profundamente implicados nas transações financeiras. As instituições financeiras buscaram novas fontes de lucratividade na expropriação financeira e atuando como banco de investimentos. Isso é muito importante entender a mudança dos bancos.
né? Os bancos antes tinham um papel de ser ali aspectos bem simples, né? De reservar dinheiro de quem tinha, né? Pessoas que eram industriais, eram comerciantes, né? E acumulava esse dinheiro e algumas vezes emprestava para investimentos, né? Com a mudança nos últimos anos dessa flexibilidade, se especializou bancos de investimento, somente bancos de investimento. Os bancos tradicionais, que tinham esse aspecto, né, de ser de poupança, de guardar dinheiro, de fazer empréstimo de investimento, perderam o mercado e tiveram que se readaptar. Como é que foram se readaptar? Abrindo para o sistema de crédito, os empréstimos pessoais ou empréstimos para micro e pequenas empresas. Isso é uma mudança desse capitalismo financeiro. E disso, cada vez mais, esse capital financeiro, como diz ali o Lapavitsas, está implicado nas transações do capital comercial e industrial, ou diretamente com os proprietários ou com os consumidores que vão consumir esses serviços, né? Então, enquanto isso, os trabalhadores foram, né, crescentemente arrastados para as esferas das finanças privadas a fim de satisfazer necessidades básicas, né, incluindo a moradia. A moradia é um bem cada vez mais implicado no sistema financeiro de crédito, né? Só entender os créditos para construção, Minha Casa Minha Vida, né? Agora o programa Minha Casa Verde e Amarela, que são formas de empréstimos, né? Claro, consignados pelo governo federal, mas muito deles destinados para a faixa 2 a 3 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos. Então, são pessoas que vão ter empréstimos de bancos públicos, né? Bancos estatais, mesmo com o mesmo plano de subsídio do governo federal, mas ela vai pegar empréstimos, né, para a construção, para a aquisição da sua moradia. Então, está implicado esse sistema financeiro, né? O consumo, né, o sistema de crédito, cartão de crédito que a gente usa, né, é um sistema financeiro, né? Educação, saúde, questões de terceira idade. Então, então é isso que diz lá para ver. Não é somente uma questão, capital financeiro dominou bancos e comércio. Não, ele está interligado a isso, né? Porque tanto essas pessoas necessitam desse dinheiro, do empréstimo, né, do crédito, mas também os consumidores, os trabalhadores, também vão precisar desse crédito, né, para conseguir esse dinheiro para comprar casa, para o seu consumo, e aí entra, né, o capital comercial e industrial. Então, vejo essa implicação. E isso vai estar ligado na cidade, né, como disse, da moradia. Então, o sistema financeiro é um sistema que cada vez mais está investindo, né, na produção de novos produtos imobiliários, né? Por causa que uma pessoa que coloca o seu dinheiro no fundo de investimento, ela está investindo. E esse fundo de investimento precisa emprestar esse dinheiro para alguma construtora, uma grande construtora que vai construir algum empreendimento. Que desse empreendimento gere um retorno de lucro que as pessoas estão querendo ter no fundo de investimento. Mas, cada vez mais pessoas estão colocando dinheiro no fundo de investimento, cada vez mais empreendimentos imobiliários terão que ser construídos. E isso vai modificando a cidade. Vejam, tentem entender essa cadeia, né, em que hoje tem esses agentes. Mas primeiro vamos entender os antecedentes desse capital financeiro, né, que não veio do nada. A gente sabe que o capitalismo ele teve 4 fases, né? O primeiro capitalismo comercial, né, o início do século, né, século XV, né, século XVI, aquele capitalismo comercial, do mercantilismo, das grandes navegações, aí no capitalismo muito comercial. Depois a gente passa para o capitalismo industrial, ali no século XVIII, metade do século XVIII, Revolução Industrial na Inglaterra, a segunda nos Estados Unidos. Depois a gente tem o capitalismo financeiro, o primeiro capitalismo financeiro ali no início do século XX, né, que surgimento dos grandes bancos, das grandes empresas, da Bolsa de Valores, né, e
por fim, a gente chega nesse capitalismo informacional, mas também financeiro. Tá? Então, o surgimento do capitalismo financeiro, como eu disse, vem do século XX, né? Vem na virada do século ali, antes da Primeira Guerra, pós-Segunda, tá? A gente tem o fim do padrão ouro, né? Fim do padrão ouro, que antes era a questão, né, desse capital, né? E muda para dólar-ouro. Isso é o sistema de Bretton Woods, né? Esse é o sistema de Bretton Woods, em que esse sistema de Bretton Woods dá o poder para cada vez mais para os Estados Unidos, né? Por causa que o dólar agora passa a ser a grande moeda internacional. E quem é o único país em que produz e controla o dólar no mundo? É os Estados Unidos, né? Mas esse sistema financeiro, ele ganha mais ainda esse protagonismo na década de 80, né? Com as vitórias dos liberais nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é o Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Foram os primeiros governantes que trazem, né, o neoliberalismo para a esfera do Estado, né, com as privatizações, com a flexibilidade econômica, com a flexibilidade das leis trabalhistas, né, e ganha maior. Mas é importante dizer que o primeiro país em que o neoliberalismo ele ganha protagonismo é no Chile, né, na ditadura do Pinochet, década de 70. Né? Mas destaque, né, nos grandes países foi na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tá? Mas outra forma, né, de falar sobre esse capital, né, financeiro em que domina o mundo econômico de hoje, né, definido assim como capital financeirizado, que se reproduz miticamente através de uma bolha financeira, pois o capital produtivo se reduz drasticamente. É o que acontece hoje, né? O capital produtivo ele perdeu, vamos dizer assim, o seu protagonismo, né? Não quer dizer que, repito, né? Não quer dizer que ele morreu com o capital financeiro, não. É que ele foi interligado, né? Ele foi interrelacionado com esse novo sistema financeiro. E cada vez mais nesse capital, né, financeiro, as grandes empresas, né, acabam investindo mais na bolsa de valores, né? As empresas elas abrem o seu capital, né? Fica um capital aberto às empresas, que as empresas abrem, né, o seu capital e a criação de ações, né? Então, as empresas, quando a empresa ela abre o seu capital, né, para a bolsa de valores, para as pessoas comprarem ações, o que é isso, né? É o capital produtivo se reduzindo e indo para a esfera do capital financeiro, porque a bolsa de valores é o grande leque, né, dos investimentos desse capital financeiro. Então, portanto, o domínio, né, do capital financeiro não é somente numa nova face, né, de riqueza, ele representa a crise da riqueza real. Ele diz representar o capital produtivo, mas não chega à produção. Não, o capital financeiro ele não gera produção. O capital financeiro é somente o capital da rentabilidade, da busca de lucro, de forma rápida. A pessoa ela somente coloca um dinheiro em ações, coloca um dinheiro em investimento, mas ela não vai produzir nada, ela somente vai esperar o retorno desse lucro, desses juros, né? Então, como diz ali, né, não chega à produção. Esse capital financeiro não chega à produção. Como também é na esfera da cidade, né? Porque um fundo de investimento imobiliário não produz o empreendimento, não produz o apartamento. Quem vai produzir vai ser a construtora. Mas a construtora foi que pegou lá o dinheiro do fundo de investimento, né? Mas a pessoa colocou o dinheiro do fundo de investimento, ela não vai produzir empreendimento, ela somente vai receber o lucro, os juros que ela comprou daquela construtora para construir empreendimento. Mas ela está interligada, está muito interligada nessa financiarização do espaço urbano.
Mas continuando aqui. Então, não produz a riqueza real, né, o valor da mercadoria, né, porque não tem o trabalho dela. Né. O capital, então, tenta adiar o aprofundamento da crise, né, transferindo a produção, o comércio e a força de trabalho disponível para outros países. Né. Então, como o David Harvey fala, né, o capitalismo, o capital, ele não soluciona essas suas crises, né, essas crises econômicas. Ele somente transfere elas de lugar. Então, uma crise econômica que foi nos Estados Unidos, essa crise é transferida para a Europa, depois ela vai ser transferida para os países da América Latina, da Ásia, né, como a gente vê a crise de 2008, como foi no mundo. Né. Investindo nesses lugares, impondo a lógica das finanças internacionais, portanto, a crise é transportada para todo lugar. Né, o que acontece hoje nesse capitalismo financeiro. Então, como que é a sua lógica, né? A sua lógica de ação? Vamos entender. Como eu disse, a circulação, né, do capitalismo envolve uma circulação de mercadorias produzidas e circulação do dinheiro, né, do capital. O que também, né, é um meio de circulação e de pagamento, né, o dinheiro monetário. Ocorre que a velocidade da circulação do dinheiro, né, capital e das mercadorias são diferentes. E exatamente para solucionar esse descompasso temporal entre as diferentes circulações que o crédito realiza seu papel. O que quer dizer esse slide? Quer dizer que a circulação, né, do dinheiro capital, que é o dinheiro em que a pessoa tem para o investimento, o dinheiro que ela retém, essa pessoa, quando ela vai produzir alguma coisa, ela precisa ter um capital, né, para ser o primeiro investimento. Mas toda essa produção que a pessoa vai ter de fazer investimento, matéria-prima, né, força de trabalho, maquinário, enfim, isso tudo que ela faz investimento de capital e para ela produzir essa mercadoria, para que no final ela tenha esse lucro, isso demora. É uma circulação em que não é tão rápida. Como também a circulação do pagamento, né, da circulação de compra dessas pessoas, dessas mercadorias, também não é rápida. Então, como que é esse sistema de crédito? Esse sistema de crédito realiza esse papel para que essa circulação, né, da questão do capital seja mais rápida, da circulação do consumo seja mais rápida. Né? Então, a lógica do capitalismo financeiro tem esse papel de que nessa circulação do dinheiro inicial para o ponto final, que é o dinheiro lucro, seja mais rápida. E aí entra o financeiro, aí entra o crédito para acelerar essa produção. Mas quem colocou esse dinheiro nessa produção, ela não produz nada. Ela somente investiu o dinheiro, ela somente emprestou o dinheiro. Ela vai ficar esperando o quê? O lucro que ela cobrar. Então, vejam como, novamente, trazendo aquela discussão do capitalismo comercial, do capitalismo industrial, relacionado com o capitalismo financeiro. Então, a proliferação, né, de instituições financeiras bancárias e não bancárias, fortalecida pelos juros sobre os seus empréstimos, pelos dividendos e os pagamentos recebidos pelo título de posse de ações, como também pelos lucros nascidos, né, de especulação financeira bem-sucedida. Para o autor, né, os investidores institucionais, né, fundo de pensão, fundo coletivo, sociedades de seguros, bancos, né, que administram esse investimento, encontram hoje um terreno mais livre para as suas operações, porque é altamente flexibilizado, porque é um campo em que elas dominaram, né, dominaram hoje as ações. Né? Mas vamos entender como que no espaço urbano, né, instrumentos são importantes para que essa lógica financeira chegue na produção do espaço urbano. Primeira coisa, pessoal, é entender que na década de 90, tá, a gente tem a criação dos instrumentos, né, o Fundo de Investimento Imobiliário e os certificados de recebíveis imobiliários. Né? Isso é uma criação do Estado brasileiro. Tá? Então, pode-se dizer que nos últimos 20 anos, em pelo menos 2 níveis, essa atuação constitui um fator essencial para explicar o boom imobiliário, né, que justifica esse breve discurso.
Então, o Estado brasileiro teve um grande papel de criar esses instrumentos para os investimentos financeiros na habitação brasileira, nas cidades brasileiras, né? Então, o Fundo de Investimentos Imobiliários, né? São esses investimentos, são aonde é colocado o dinheiro para que esse dinheiro seja usado de uma forma de crédito, forma de empréstimos, né? Os certificados recebidos imobiliários é uma carta, né, de empréstimos também, tá? Então, essa arquitetura estatista foi fundamental para desatar um surto, né, de crédito imobiliário a partir de meados da década de 2000, momento em que, do ponto de vista macroeconômico, houve a estabilização da economia brasileira, né? A gente sabe que na década de 90 teve esse papel, porque antes a gente vivia um grande período de instabilidade, de inflação, da perda de compra da população, né? Então, isso prejudicava os investimentos a longo prazo, né? Porque a inflação ela mudava o preço no dia e isso aumentava os juros. Então, tinha-se um grande medo das pessoas de realizarem empréstimos, de realizarem porque não sabia os juros que ela iria pagar. Tanto poderia pagar baixo como provavelmente pagaria muito alto. Então, esse cenário macroeconômico da estabilidade da economia brasileira contribuiu para que, com os instrumentos esses criados, né, o Fundo de Investimento Imobiliário e os certificados recebíveis imobiliários, em que começasse esse grande boom, né, como diz ali, do crédito imobiliário na produção de habitações. Lógico, né, criação de habitações para uma classe média alta, né, porque a gente sabe que no Brasil ainda tem um déficit habitacional muito grande na população que recebe menos de um salário mínimo. Então, é pertinente tratar também, né, além daqueles instrumentos financeiros e da estabilidade monetária no Brasil, em que grandes incorporadoras e construtoras entraram nessa lógica do capital financeiro. Como que elas entraram? Com a abertura de capital e a emissão de papéis, né, como debêntures, né? A abertura de capital é que as pessoas agora podem comprar ações, podem virar acionistas das grandes construtoras, em que elas realizam essa operação para ter investimentos, né, para pegar esse dinheiro que ela obteve da venda de ações e ser alocado em investimentos para aumentar essa empresa, né? Ou emissão de papéis como debêntures, né? Emissão de papéis é também uma forma de obter investimentos, mas agora não é abertura de capital isso aqui, né? Não é abertura de patrimônio da empresa, é somente uma forma da empresa conseguir algum empréstimo, né? Então ela emite um título de papel, um papel, sei lá, de R$1.000, né? E aí ela está esperando o quê? Que uma pessoa compre esse papel e dê os R$1.000 para a empresa e a empresa paga ela durante um prazo, mas lógico, com juros, né? Mas a pessoa que comprou esse papel, ela não é acionista da empresa, ela não tem uma parte da empresa, ela somente emprestou dinheiro para essa empresa. Já a abertura de capital, quando tu vira acionista, tu vira um acionista da empresa. Lógico, tu vai receber uma parte do lucro conforme as ações que tu tem, né? Mas de alguma forma tu é proprietário da empresa. Algumas vezes com, lógico, um pequeno voto, né? Mas tu é proprietário, tu tem uma parcela do patrimônio total da empresa. Na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o grande lugar onde vive essa lógica financeira da emissão de capitais, né? O que não equivale, né, evidentemente, à securitização de ativos imobiliários. O que é a tal securitização? É muito importante entender isso, porque é uma lógica muito usada pelas construtoras também, que é a seguinte, pessoal. Quando uma construtora ela vai fazer um empreendimento, né, você sabe que elas abrem aqueles plantões, né, de vendas, né? Olha, quase nem eles nem criaram. A empresa recém ela comprou o terreno, ela nem botou o aterro nesse terreno, né? Mas ela já está vendendo apartamentos, que a gente fala que vendeu o apartamento na planta, e que tu compra com desconto, né? Um bom desconto quando tu vai comprar um apartamento na planta. Mas qual é o interesse da empresa, né? Ela já vender apartamentos na planta, vender apartamentos que ainda tudo é projeto, exatamente por isso, para ter dinheiro. Mas como assim ter dinheiro se ela faz empréstimos de tantos anos?
e as pessoas às vezes demoram para pagar, que dinheiro que ela vai ter inicial? Não vai ter quase nenhum, em partes, né? Por causa que ela vai pegar esses empréstimos, né? Essas dívidas em que ela criou, né? Com as pessoas que querem comprar os apartamentos, o que ela faz? Ela pega esse dinheiro que ela vai receber no futuro, né? De todas as pessoas que compraram esses apartamentos, por exemplo, nesse dado momento, e ela vai vender esta dívida para alguma instituição financeira. Essa instituição financeira vai comprar essa dívida da construtora, vai dar o dinheiro à vista para ela, né? E ela vai ter esse dinheiro para começar a construção dos empreendimentos, tá? Então, em vez das pessoas, né, pagarem os apartamentos, vamos dizer assim, diretamente para a construtora, ela estará pagando para o fundo de investimento, que foi esse fundo de investimento que comprou a dívida da construtora. Consegue entender? Então, é exatamente essa lógica. Essa lógica é o quê? A securitização, tá? Isso é muito usado pelas construtoras. Mas a expansão também foi possível porque as empresas saíram dos seus mercados de origem para procurar novos mercados onde pudesse cumprir as metas estabelecidas, principalmente pelos tais o quê? Investidores que adquiriram seus papéis, né? Por causa que, como elas venderam tantos papéis, tanto debêntures, abertura de capitais, né? A securitização, elas precisam pagar essas pessoas, e com juros. Como é que elas vão conseguir pagar? É fazendo empreendimentos, é construindo apartamentos, é construindo condomínios fechados, loteamentos. Só que ela precisa construir vários desses para ela ter o seu lucro e para pagar lá os investidores, tá? Então, elas tiveram que se expandir, elas tiveram que sair dos seus mercados de origem. E as construtoras, as grandes construtoras do Brasil, elas estão localizadas principalmente nas grandes cidades, e especificamente em São Paulo. Então, a gente vai ver o quê? Grandes empresas, né? MRV, Cirela, OAS, enfim, né? Todas as outras construtoras famosas aí, elas saindo das suas cidades de origem e indo para as cidades do interior, cidades médias. Ou elas estão aparecendo diretamente no empreendimento, mas o quê? Muitas fazendo parceria com empresas locais. E isso acontece muito em Pelotas. De a gente ver empresas locais, mas essas empresas locais têm parcerias com grandes construtoras que estão em São Paulo, que estão em Belo Horizonte, que estão em Curitiba, tá? Então, dito de outro modo, é o PES, o mercado imobiliário, né, de São Paulo, onde a maior parte das empresas está sediada, como eu disse, em que ter dimensões gigantescas, a necessidade de permitir satisfazer investidores obrigou as empresas a buscar terrenos e negócios locais distantes do mercado de origem. Um grande artigo que fala sobre isso, que eu uso também na minha dissertação, é do Daniel Sanfelice. Tá? O título do artigo, se não me engano, é Financiarização e a sua relação com a produção de espaço urbano. Tá? É um artigo muito bom que traz essa análise de como essas construtoras saíram, né, dos seus grandes centros, das suas cidades, e indo para cidades, outras capitais, indo para cidades médias. E chegamos aqui na minha pesquisa, tá? Como é que eu trabalho toda essa financiarização na minha pesquisa, né? Vocês estão vendo aqui a imagem, tá? Primeiro, localização aqui de Pelotas, tá? Aqui é um mapinha de Pelotas. E aqui vocês estão vendo a localização um pouco da minha delimitação física do meu estudo. Tá? Aqui é uma imagem aérea, né? Vocês estão tendo o canal São Gonçalo, aqui o Lagos de São Gonçalo, o Parque Una, o grande empreendimento que eu estudo, o shopping de Pelotas, aqui a Avenida Ferreira Viana, aqui o Navegantes, né? os Village. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem mais, né, perto, né, localizando aqui o Parque Una, o shopping, o complexo
jurídico, né? O Lago de São Gonçalo, né? Então, o que eu analiso, né, aqui? É para eu entender essa financiarização em que está localizada nos investimentos imobiliários na região administrativa de São Gonçalo, né? A região administrativa de São Gonçalo é considerada um bairro no terceiro plano diretor de Pelotas. E nós sabemos que desde 2010, esta região, né, do São Gonçalo, principalmente na beira ali da Ferreira Viana, vem sofrendo uma grande mudança, né, espacial com os investimentos imobiliários, né, para habitação. Uma grande parte deles para uma classe média alta. Tá? Então, a gente tem os mais famosos, né, como eu já disse, o Lago de São Gonçalo, né, que é um loteamento fechado, onde tem as grandes mansões. Depois a gente tem o Parque Una, né, muitos aqui devem conhecer, já devem ter visitado, que é um local hoje em que as pessoas, né, vão para tomar chimarrão, para ter um espaço aberto, vão para praticar exercícios, né, um ponto turístico, em que está sendo construído torres comerciais e residenciais, né? Mas também tem muita problemática, que também eu analiso no meu estudo, se é realmente um espaço público, como dizem os construtores, qual é a sua relação com o entorno, né? Por causa que nós sabemos que nesta região, sim, próximo da Ferreira Viana, tem bastante empreendimentos, né, imobiliários para a classe média alta, mas perto da Avenida Bento Gonçalves e próximos, né, como aqui no canal São Gonçalo, a gente vê ocupações, né, consolidações de bairros populares, né, como Navegantes, como a Balsa, como Fátima, Mário Meneghetti, Ambrosio Perré, né, Estrada do Engenho, Passo dos Negros. Então, são comunidades populares, são comunidades de classe média baixa, em que no empreendimento não toca em nenhum momento com isso. Não tem nenhuma ligação desse empreendimento com essas comunidades, né? É totalmente isolado dessas comunidades. Então, o espaço público ele não é tão público assim, né? Primeiro porque ele é construído num espaço privado, é um empreendimento privado e adota lógicas de autossegregação. Tá? Então, não é tão privado assim, não é tão público, desculpa, não é tão público assim como vendem, né? O Parque Uno. Mas eu analiso essa financiarização, né? Essa financiarização no espaço urbano. O que é isso, né? É da forma como lá fundos de investimentos, né, investem dinheiro nesses fundos e que esses fundos emprestam dinheiro para construtoras, e que essas construtoras vão indo cada vez mais construindo empreendimentos. E isso eu consigo identificar, né, um pouco pelas lógicas, né, de empréstimos, né, e de relações em que essa construtora, por exemplo, do Parque Una tem com construtoras de Caxias do Sul, que essas construtoras de Caxias do Sul têm relações já com construtora de São Paulo, dos planos, né, da forma como do plano urbanístico, né, de gerenciamento do parque, da construção do empreendimento Parque Una, é de uma empresa local de Pelotas, mas com uma parceria com uma empresa de São Paulo, né? Então, é aquilo que a gente está falando de financiarização, né, das sedes, né, de São Paulo saírem indo para as cidades do interior. Eu acabo identificando aqui neste caso que o dado interessante é que a mesma empresa que é responsável pelo Parque Una também é responsável pelo Lago de São Gonçalo, são as mesmas empresas. Enfim, né, pelo processo de securitização, que também é encontrado aqui no caso do Parque Una, de instituições financeiras privadas financiando a construção de torres comerciais, torres residenciais, né? Então, isso são tudo lógicas também financeiras. E mais do que isso, que é importante analisar, né? Que o capital financeiro,
ele não somente constrói, né, moradias, habitações, constrói também uma nova forma de usar a cidade, né? Por causa que a gente vê nesses empreendimentos financeiros, né, nesses empreendimentos que são construídos para pagar lá com juros os investidores financeiros, se constrói uma cidade, mas né, uma cidade também uma ideologia, um discurso, como o discurso que é usado no Parque Una, que é do novo urbanismo, né? De uma cidade para as pessoas, de uma cidade sustentável, de uma cidade em que as pessoas possam viver ali no parque, enfim, né, que são discursos também muito contraditórios, mas isso é papo para outro, né, para debater sobre o novo urbanismo. Mas eu quero que vocês entendam que essa lógica da financiarização, ela não somente acaba resultando na cidade construção de moradia por moradia, não. Acaba construindo um discurso de cidade, um discurso de valor de troca, um discurso de consumismo dentro da cidade, de um discurso em que acaba de ser um discurso dito de cidade para pessoas, de agregar, de construção coletiva, mas no fim que a gente vê um discurso segregacionista, um discurso de autossegregação, de um discurso de isolamento, né? E que também é importante entender essa financiarização. Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, bem do parque, né, de entender alguns empreendimentos que já tem no Parque Una, que alguns vocês devem conhecer, em que nesses empreendimentos trazem essa lógica, né, de identificação com o parque, com o meio ambiente, enfim, mas que tem muita contradição nisso, pessoal, tem muita contradição. Eu só queria, né, para finalizar aqui a minha parte, que vocês entendam, né, o que é essa financiarização do espaço urbano, como que é a sua lógica, como que ela interfere na construção de cidades, não é somente construir moradia, acaba construindo um discurso, um modo de vida, mas para quem é esse modo de vida? Quem consegue consumir essa cidade? A gente sabe que quem consegue consumir essa cidade é quem consegue pagar por ela. E é um custo muito alto essa cidade. Mas quem não consegue consumir acaba sendo segregado, acaba sendo isolado e algumas vezes sendo expulso, como acontece nessa região que eu estudo. Porque tem comunidades já na margem do canal São Gonçalo, né, bem aqui nesta região, que está aqui em verdinho, vocês podem ver, que é a comunidade de Estrada do Engenho, que é do Passo dos Negros, que são comunidades de trabalhadores que vivem em condições, né, vulneráveis, falta de uma moradia digna, falta de saneamento básico, falta de água tratada, de educação, de saúde, de cultura, mas que são comunidades que não estão sendo ameaçadas, né, de expulsão desta região, com o discurso de que elas estariam contaminando o meio ambiente. Mas em nenhum momento se critica a construção dos empreendimentos lá luxuosos, né, que estão sendo construídos também numa área ambiental e também numa área cultural, porque esta área é uma área arqueológica, né, é uma área de estudos arqueológicos, é uma área cultural muito importante, porque é uma localidade em que dizem que é o primeiro porto de Pelotas, dizem que foi a passagem, né, do gado que vinha dos campos neutrais indo para as charqueadas, enfim, né? Então é uma região que tem uma história muito importante para Pelotas que não é reconhecida. E está sendo construído empreendimentos em cima dessa cultura, em cima desses requisitos arqueológicos e culturais. Mas a gente vê essa tal flexibilidade do Estado para esses investimentos e o pulso firme, vamos dizer assim, né, com essas comunidades que mais necessitam desse Estado e que mais cuidam deste meio ambiente, que mais reconhecem a riqueza cultural desta região, mas que estão sendo ameaçados de retiradas. Por que estão sendo ameaçados de retiradas? Porque é uma região que vem tendo uma valorização imobiliária muito forte nos últimos anos. É uma região que está o valor do solo, como vocês estudaram, né, a professora na questão do Paul Singer, esse valor do solo vem se valorizando.
E são regiões que têm ainda muito vazios urbanos. Então, é uma região que as construtoras falam que é muito boa para construir, porque é um terreno que é grande e tu pode ter uma variedade, tu pode pensar uma variedade de empreendimento, né, com um plano diferente dos outros, né? Então, o lucro pode ser muito maior. Então, é uma região que vem se valorizando, que vem se modificando nos últimos anos. E a gente já vem tendo um processo de expulsão de comunidades populares nessa região, o que a gente chama como um conceito de gentrificação, que é um conceito que vem sendo muito trabalhado também na geografia urbana. O que é o conceito de gentrificação? É isso, é que era uma região característica de uma população trabalhadora, de baixa renda, mas que nos últimos anos é uma região que vem tendo investimentos, né, estatais, no primeiro momento, de levar infraestrutura urbana, o que isso já valoriza a região, e começa a vir investimentos imobiliários para comunidades de alto luxo. E aos poucos o custo de vida nessa região vai ficando caro, em que pessoas que eram os antigos moradores que não conseguem mais se manter nesse custo de vida caro, porque aumenta o IPTU, aumenta a água, aumenta a luz, aumenta o comércio, e acabam sendo expulsos. Isso numa lógica de mercado, né? Numa lógica de valor, mas também acontece, como no caso aqui, de uma expulsão realmente de comunidades, né? Com discurso liberal, com discurso de meio ambiente, ou com discurso que está em ocupação irregular, né? E essas pessoas acabam sendo expulsas. Também acontece o processo de gentrificação em áreas industriais, né? Então, é um conceito que vem sendo muito analisado nos últimos anos e que tem uma forte relação com essa financiarização do espaço urbano, tá? Então, espero, né, ter aí ajudado um pouco, né, nessa análise, né, dos estudos contemporâneos do estudo urbano, que é essa financiarização do espaço urbano, essa lógica financeira e o processo de gentrificação, né? E quais os impactos que isso causa no espaço urbano, nas cidades e para o nosso cotidiano, tá? Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, curiosidade em ler sobre esse temático, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Qualquer dúvida que ficou no meio da explicação também, ali no fórum de discussões, e espero ter ajudado, né? Espero ter instigado a curiosidade de vocês para esta área, né, de pesquisa, tá? Então, forte abraço. Em qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Falou!